Sejam bem-vindos a este episódio do DAZN F1 de antevisão ao terceiro grande prémio da temporada de 2025, o grande prémio do Japão, o último, numa madrugada cheia de emoção. Primeiro de 3 consecutivos, já que depois do Japão vamos sair para o Bahrein e depois para Jeddah, na Arábia Saudita. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos, meus amigos, a este episódio de antevisão. Não há assim grande coisa para falar. Acho que não. Fechamos já o programa. Exato. Se calhar... espera aí. Há uma alteração, uma novidade. Yuki Tsunoda passou para a Red Bull. Liam Lawson foi despromovido ou promovido à Racing Bulls. Esta é uma das grandes novidades do fim de semana, obviamente. Estamos aqui a brincar neste fim de semana em que a chuva, disse-nos aqui o antímido de Azevedo, João Carlos Costa, está para chegar, mas esperemos que não seja tão caótico quanto aquele grande prémio de 2022 que deu, mas depois não dava, mas depois já dava o título a Max Verstappen. Sim, e com carros a passar no meio da pista, com perigos vários, enfim, não queremos nada tão perigoso. Temos más memórias de chuva no Japão e de perigos e de acidentes fora de pista. Mas queremos caos, sim, desde que o caos seja um caos controlado. Queremos incerteza quanto ao vencedor até ao fim, e a chuva baralha sempre um bocadinho as coisas, e com um bocadinho de chuva talvez os McLaren não estejam tão à frente quanto provavelmente podem estar. A chuva será de manhã, segundo as previsões, antes do Grande Prémio, havendo a possibilidade de haver alguns aguaceiros mais fracos depois da hora do início do Grande Prémio. Mas em condições normais até poderá ser seco, mais quente nos dias anteriores, ou se quiserem menos frio. Sexta-feira temperaturas de 14, 15 graus, sol. Sábado-feira, sem feira, sol, mas com algumas nuvens, 15 graus, 17 para o dia da corrida. Este foi o momento patrocinado pelo Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Já sabem, podem ir aí. France.pt. Henrique, vamos lá começar aqui a falar de coisas sérias. Yuki Tsunoda e Liam Lawson, algo que já se esperava, é um daqueles segredos muito mal guardados no paddock da Fórmula 1. Apesar dos dois, e já vamos às declarações quer de Liam Lawson, quer também de Yuki Tsunoda, dizerem, nós não sabíamos nada. Obviamente que se sabe, como disseste, é um segredo muito mal guardado. Se calhar, eu acho que antes, digamos, do Grande Prémio da China, ninguém esperava que seria já no Japão, porque 2 corridas só para Lawson mostrar aquilo que pode fazer ao volante do Red Bull seria pouco, até porque o Japão seria a primeira pista, efetivamente, que Lawson conhecia. Mas a verdade é que a Red Bull ainda que admitiu que cometemos um erro e rebobinou atrás, e vamos pôr o Tsunoda. Vamos ver o que é que vai dar. E o resto, o Christian Horner teve palavras nesse sentido, a admitir um erro e também a assumir que depois daquilo que viram na China, que precisavam de trocar de piloto. A verdade é que passaram-se 2 grandes prémios, 2 circuitos em que Liam Lawson praticamente não teve tempo para trabalhar nos FPs. Na China houve apenas um treino livre, depois tivemos qualificação sprint, corrida sprint, qualificação outra vez. É verdade que o fim de semana correu-lhe muito mal. Também não tinha corrido particularmente bem. Já nos testes pré-temporada no Bahrein, em que o carro esteve na garagem durante muito tempo. E depois o mesmo aconteceu também na Austrália. Há outro fator. A chuva que se sentiu na Austrália. Nada disso foi tido em conta pela Red Bull, ou tudo isso foi tido em conta pela Red Bull? Eu acho que foi tudo tido em conta pela Red Bull, se é que a Red Bull toma em conta alguma coisa. Vocês disseram aos dois uma coisa que eu por acaso quero acentuar, não concordo inteiramente, que eles admitiram o erro. Eu acho que isso é que tem passado um bocadinho entre os pingos de chuva, é esse erro da Red Bull, porque antes e depois de tudo mais, a Red Bull fez esta mesma avaliação em relação ao Pérez, alguns no quarto trimestre do ano passado. Portanto, estamos a falar de uma decisão que é completamente revertida de outubro do ano passado, posso estar enganado com a data, pode não ter sido outubro, mas por aí, até agora. De repente o Yuki Tsunoda, que já era piloto da Red Bull, do grupo Red Bull, já estava nos V-Carb ou nos RB,
não era piloto para a Red Bull, mas agora passou a ser, portanto mudou, transmutou-se. O Dr. Helmut Marko, que acho que o cargo dele é chefe do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull. Sim, segundo o Tsunoda, não foi tido em conta em tudo isto, que essa é a parte mais interessante. E também falou-se muito na questão do físico de Yuki Tsunoda. Parece que ele de repente, de um momento para o outro, já é um piloto Não cheio... é só o físico, falou-se do físico, falou-se da mentalidade. Parece que ele cresceu, porque não no sentido físico, não é uma piada, mas parece que se tornou num homenzinho de repente de outubro para agora, não era opção. E o Dr. Helmut Marko esta semana ainda vem fazer umas declarações dizendo um bocadinho infeliz, dizendo que o Newey é que se opôs a tudo isso. Levou a um tweet fabuloso da mulher do Newey a dizer assim, ele estava em licença de jardinagem. Deu jeito. Essa. Quer dizer, essa é a parte que eu acho que tem passado ao lado de tudo isto. Eu consigo compreender a troca agora, o Hamilton diz que também compreende, é tão cedo quanto possível para tudo aquilo que o Horner diz, precisam de um segundo piloto que faça desenvolver o carro, precisam de um segundo piloto que roube pontos aos outros para o Max lutar pelo Campeonato do Mundo, precisam de um segundo piloto que lhes permita lutar pelo Campeonato do Mundo de Construtores. Isto está tudo certo, isso é tudo lógico. A pergunta que faço é, porquê é que não precisavam disso? Ou porquê é que o piloto certo que estava sob a alçada deles, era o piloto deles em outubro, não era o piloto certo? E agora de repente passam todos um bocadinho uma esponja por isto a dizer, não, agora é que se revelou o Lawson, temos que o proteger, ele tem que ir, certo, e em outubro, volta a perguntar a mesma coisa, portanto eles cometem um erro. Digo uma coisa, eu acho que de outubro para agora o Yuki é um piloto muito mais crescido, não de estatura, mas de maturidade, pelo menos das duas corridas que eu vi, da comunicação dele, a forma como trabalhou com a Adjar, se calhar a Adjar não é um piloto que ainda fizesse muito à frente, mas trabalhou de uma forma muito mais... ok, estou aqui e também, obviamente, olhando para os resultados de Lawson, diz assim, deixa-me mostrar que estou aqui capaz de ir para aquele lugar e mostrar que posso. Era isso que te ia questionar, que não é aquele agricultor que pega no trator, que nem Jeremy Clarkson, e vai para aí abaixo a lavrar a terra e a preparar o seu terreno para semear. Tudo isto é uma história um bocadinho mal contada, ou se calhar bem contada demais. O Lawson veio dizer, eu soube na segunda-feira através de um telefonema, o Christian Horner ligou-me, nem sequer falou pessoalmente. O Yuki Tsunoda vem dizer, o Dr. Marko não foi tido nem achado nisto, houve não me ligou. Reunião nos Emirados Árabes Unidos, verdade, não é? Ninguém me ligou, o Dr. Marko não falou comigo, teoricamente ele é que é o responsável pelos pilotos. Há uma coisa que convém nós não esquecermos, isto não é a primeira vez que acontece na Red Bull, isto é digamos que o pão nosso de cada dia, não precisamos de voltar mais atrás. E pode não ser a última vez esta temporada. Não, eu fui fazer as contas desde 2014 e vamos falar desde 2014 para não falarmos no que aconteceu nos primeiros anos das equipas Red Bull, que aí a situação ainda foi pior. Desde 2014 houve 13 trocas de pilotos a meio da temporada. Devido a operações, Covid-19, tudo isso. 7 delas foram nas duas equipas Red Bull. E nenhuma dessas que foram nas equipas da Red Bull foi por consequência de algo estranho, foi por decisões das equipas. O Max vai para o 6º companheiro de equipa desde que jogou a Red Bull em 2016. É estranho, tudo isto é estranho. Portanto, não há paciência, toda a gente se compara com o Max Verstappen, ou toda a gente tem de ser comparado com o Max Verstappen, e falta paciência na equipa Red Bull. Desta vez, ao parece, o Christian Horner que tomou a decisão. Eu não acredito que o Dr. Marko não tenha estado nessa decisão. E se não esteve, ainda é mais grave, porque teoricamente a decisão, em primeira instância, tem de ser tomada por ele, tendo em conta as funções de desempenho naquela equipa. Acho que é tudo precipitado, tu disseste. O Lawson teve problemas nos testes do Bahrein, teve um fim de semana na Austrália onde rodou muito pouco, houve a chuva. De facto, os resultados da China não foram extraordinários, bem pelo contrário, mas nós falámos nisso logo após a China, quando se começou a falar na hipótese de ele ser substituído. Vem um traçado, ao contrário do que acontecia com os dois primeiros, que ele conhece muito bem, fez uma temporada inteira. Sim. Não é? Portanto, seria o traçado para se calhar pô-lo à prova. Até porque este traçado, como diz o Henrique, é do parafuso atrás do volante. É uma das pistas onde o parafuso atrás do volante pode fazer a diferença. Pode ajudar a fazer a diferença. Não lhe deram essa oportunidade. Parece-me injusto, sinceramente. Vamos às declarações. Já tocaste aí no ponto da declaração de Liam Lawson. Vamos ouvir Lawson e Tsunoda, que passaram pela FIA, Conferência de Imprensa de Pilotos, desta quinta-feira, e precisamente os dois, não poderia deixar de ser, abordaram este tema. An opportunity this weekend, and yeah, maybe something I wasn't expecting so early, but something that obviously is not my decision, and for me it's about making the most of obviously this opportunity now, and obviously still being in Formula One, I still have that, so yeah, it's been a good week of preparations, so I'm excited to get going. I had no idea in China. It was something that was decided I guess the Monday or Tuesday afterwards. I found out
after China, basically. So yeah, it was, I think for all of us, probably more unexpected. But it was after the weekend. Yeah, really looking forward to it. Can't be crazier than this, I guess, this situation. First race in the Red Bull Racing, but it's also on top of it in home Grand Prix. I think best situation ever. Yeah, I mean, I just felt it, in the car, in simulator. Obviously, I'm sure it's not fully correct in terms of like trickiness of the car, but at least didn't feel like crazy tricky. But I can at the same time can feel what the drivers was mentioning about the instability or driver confidence things. But yeah, I mean, I tried different setup. I did multiple setups that I wanted to try and to make it a little bit better. Actually, those 2 days was pretty productive, and at least I know now what kind of direction I want to start. And it seems to be also good baseline for also as a overall performance as well. So yeah. As declarações de Liam Lawson e também de Yuki Tsunoda. Vamos focar em Yuki Tsunoda. De resto, Lawson regressa a uma garagem onde esteve o ano passado. Na altura estava como piloto de reserva da V-Carb, atual Racing Bulls. Este ano já é com o fato de piloto. Vamos começar por Tsunoda. Há declarações de Tsunoda em que diz, não são propriamente estas que nós selecionámos, até porque foram dadas à imprensa, em que Tsunoda diz: não quero que tirem a pressão de cima de mim, quero que me ponham pressão em cima. Ele fala nesta questão de ter testado o carro no simulador, não lhe pode ser um carro muito complicado, de ter testado um ou outro setup. É claramente um piloto mais à vontade, Tsunoda, neste Red Bull, não neste que temos aqui, mas no Red Bull deste ano, do que era Liam Lawson quando se sentou no carro no Bahrein. Tem que ser também, se não for mau sinal. Quer dizer, o Yuki Tsunoda está na sua 5ª temporada de Fórmula 1, creio. O Liam Lawson não é um rookie, mas tem 11 12 corridas. Tem 13 agora. Agora tem 13, sim. Portanto, é bom que esteja mais à vontade. Conhece os cantos à casa, já testou Red Bull, anda todos os anos a ver se finalmente se abre a porta do céu. Abriu-se agora, portanto é natural que esteja mais à vontade. Tem mais experiência. É isso que eu digo, isto tudo faz sentido. Não há nada de ilógico nisto. O ilógico é o timing. Não faz sentido ter um programa de desenvolvimento de pilotos se o desenvolvimento de pilotos que fazem é este que o João sintetizou nestes anos todos e fizeram agora. Agora, há muita pressão. O próprio Tsunoda bem quer essa pressão, percebo tudo o que ele diz. Acho que comete ali um pequeno erro quando alguns durante a semana ou depois da troca diz talvez possa acabar no pódio. Isso acho que é, do ponto de vista, o Henrique melhor do que eu pode dizer, eu percebo a pressão para cima, mas acho que a gestão de expectativas tem que ser feita de uma forma atingível, e esse tem sido muito o problema dos companheiros de equipa do Max Verstappen. Os companheiros de equipa têm que ter metas atingíveis, definidas. Isto é um bocadinho como trabalhar numa empresa. A meta não pode ser eu vou estar à frente do Verstappen. Isso não é, parece-me, cogitável. Pode acontecer, não estou a dizer o contrário, mas não tem que ser esse o objetivo. O objetivo tem que ser estar tão perto dele quanto pode estar, em tempo na qualificação e depois na corrida. Dizer posso acabar no pódio é uma possibilidade, mas se não acabar no pódio é uma desilusão. Não, para mim esse não é o objetivo. Eu acho que ele se refere a trabalhar para esses lugares, certo. Trabalhar para o primeiro lugar. Obviamente que o objetivo será perto do Max, pelo menos melhor do que o que tinha feito Lawson nos outros 2 grandes prémios. Mas acho que ele se refere mesmo, vou trabalhar para esta fasquia, porque se eu trabalhar para esta, não vou chegar ali nunca. Portanto, ele tem que trabalhar para o topo. E só depois disso é que o topo chega. Que uma das coisas interessantes que o Tsunoda disse nestes dias foi que tinha falado primeiro com o Pierre Gasly e depois com o Sérgio Pérez. Certo. E com o Pierre Gasly, de quem é amigo e teve uma boa relação enquanto pilotos da agora Racing Bull, o que o Pierre Gasly lhe disse foi: não faças como eu, ou seja, não te deixes influenciar por aquilo que os engenheiros, seja o teu engenheiro de pista, seja o teu engenheiro de performance, vão dizer. Vai à procura do teu feeling, vai transmitir o teu feeling, não fiques à espera que a equipa te diga qualquer coisa. E foi uma das razões que ele diz: senti-me à vontade no simulador, o carro não é de facto muito fácil de guiar, mas nenhum Fórmula 1 é fácil de guiar, e eu penso que encontrei ali qualquer coisa capaz de me permitir fazer melhor do que o Liam Lawson fez. É uma boa maneira de estar por parte do Yuki Tsunoda. Nós sabemos que ele é agressivo consigo próprio, agressivo no aspecto de exigir muito a si próprio, exigir muito à equipa. Eu estou a vê-lo a querer exigir mais do que é habitual, ou que ouvimos o Liam Lawson exigir nestes 2 grandes prémios, mas
Eu concordo contigo, aquela situação de dizer eu quero ir ao pódio. Eu percebo também, Henrique, ele quer estruturar a sua presença no Grande Prémio para ir ao pódio. Está a jogar em casa para mais, é ainda mais complicado. Por isso é que o timing até nisso a mim parece-me errado. Eu percebo que para um piloto japonês trabalhar em casa num carro que pode lhe dar a hipótese de chegar ao pódio ou até vencer tem uma áurea fantástica, mas para uma primeira prova nesse carro se calhar é pressão a mais. Daí eu também achar, também por isso, que a decisão não vem no tempo certo. Mas há mais uma coisa que acho que é pertinente, não sei até que ponto vão a esse detalhe. Eu num GT, que é um carro que pesa à volta dos 1300 kg, com combustível e tudo mais, já fiz um teste que é meter 20 kg à frente, meter 20 kg atrás, e muda completamente o equilíbrio do carro. E ele tem esses 20 kg para jogar. E já sabemos que o Red Bull é um carro difícil de conduzir, por ser muito nervoso, ou seja, a frente muito direta, muito sensível, e a traseira às vezes estar ali nos limites. E o Tsunoda gosta disso. Gosta disso, e para além disso, mesmo que seja demasiado, não sei até que ponto na Fórmula 1 é possível jogar com esses pesos. Acredito que seja muito possível, em termos de lastro, mais posicionado à frente ou mais atrás, jogar a favor de Yuki Tsunoda, pô-lo no sítio onde o deixo mais confortável, e isso é uma vantagem que muitos outros pilotos não têm. Se calhar tem a Adjar, mas todos os outros pilotos devem estar ali muito perto do limite do lastro. Sabes que neste folhetim que se transformou esta troca, houve uma declaração de um ex-piloto de Fórmula 1, continua a ser piloto mas não da Fórmula 1, o Guido van der Garde. Era aí que eu ia. Aí, que o Max pôs um like, e quando confrontado com aquele like, porque o Guido van der Garde diz aquilo que a Red Bull fez não é correto, Já ultrapassa os limites, já é semelhante àquilo que são os insultos nas redes é sociais, uma espécie aos de pilotos, bullying. Usando uma palavra agora o bullying. está muito na moda, é uma espécie de bullying. E o Max fez um like e foi confrontado com esse like. Sim. E ele diz: se está lá o like, não é mentira. Aquilo Não se vai esconder, não é? Não é mentira. Até porque ainda não pode dizer que foi o filho. Pronto. Há outra declaração interessante. O Tsunoda falou com o Gasly, falou com o Sérgio Pérez, não falou com o Max Verstappen. E justifica porque acha, diz o Tsunoda, o Max não me ia contar tudo. E eu acredito que não fosse contar tudo. Nem o Gasly nem o Pérez foram contar tudo. Nem o Gasly e o Pérez, era aí que eu ia chegar, também lhe foram contar tudo. Nem o Albon, que também falou sobre isso. Até porque aquilo que é a informação que esses pilotos têm, o Pérez tem mais recente, não é a informação deste RB21, que o próprio Max continua a dizer, é um carro que se eu mudar qualquer coisa, seja porque é o tipo de asfalto, se o carro, a pista tem mais ressaltos, seja se tem corretores assim ou assado, seja se tem chicanes assim ou assado, eu mudo, acerto essa parte e resolvo esse problema, e de repente surge outro problema. Continua a ser um carro muito, muito pouco estável. É uma primadona. Esta é verdadeiramente a primadona. Mas esse é o ponto do Verstappen, se bem percebi. Ou seja, o que ele diz, para além de tudo mais, e o tratamento pessoal e da parte humana da coisa, é o problema do carro não é o piloto. Podem mudar o piloto à vontade. Exatamente. O problema do carro é o carro. Exatamente. E vem em defesa do Lawson. E acha que mudar o piloto é esconder o problema verdadeiro. Exato. Além de que esconde um bocadinho também aquilo que ele tem feito com esse carro. Ao que parece, houve uma reunião muito importante em termos de estratégia da equipa, em termos técnicos, para ver o que é que se havia de mudar no RB21, onde o Dr. Marco não esteve presente. Na verdade, ele ele não tem poder nessas decisões, mas normalmente está presente nessas reuniões de importância, até porque em tempos idos ele era, digamos que, os ouvidos do patrão, não é? Os olhos, os ouvidos, tudo do antigo patrão, e agora isso já não será bem verdade, mas de facto não esteve presente. O like é público. Max Verstappen diz que a sua opinião não tem de ser tornada pública, depois de ter sido confrontado com esse like na publicação de Guido van der Garde, em que o piloto diz que a Red Bull já está a fazer um verdadeiro bullying aos seus jovens pilotos. Yeah, I've discussed everything with the team, so the team knows how I think about everything, and I think that's enough, to be honest. You can't tell us any of your It's general not necessary. I mean, honestly, you know, some bits we discuss, they don't always need to be told in public as well, you know, because anything that you add, you know, people start speculating about that as well, and I don't like to read about it. As declarações de Max Verstappen, que fez um FP1 na então Toro Rosso em 2014, neste Grande Prémio do Japão, ou melhor, neste circuito de Suzuka, na altura, ficou com o carro de Jean-Éric Vergne
piloto que agora está pelo Mundial de Fórmula E, outra das competições que podem ver aqui na DAZN. E já agora a Fórmula E na próxima semana, quando nós estivermos no Bahrein na Fórmula 1, a Fórmula E está em Miami no mais um fim de semana de competição. E atenção que quer o FP2, quer também a qualificação da Fórmula E, só vai poder ser vista na plataforma da DAZN, em dazn.com ou na aplicação. Por isso, corram, façam descarga da aplicação ou vejam no vosso computador, porque essa qualificação e essa sessão de treinos livres, como há coincidência com a Fórmula 1 e com as derivadas no Bahrein. O peixinho, gosto de vender o peixinho. Não, mas pode haver quem queira ver a qualificação da Fórmula E, até porque temos o português António Félix da Costa. Pode haver quem queira ver, e estamos a explicar que não vai estar no canal 5, mas vai estar na plataforma da DAZN. Max Verstappen não foi tido nem achado, alegadamente, nesta decisão, mas há aqui um ponto que nós também já focámos várias vezes, que é, este carro não é fácil, mas Max vai extraindo tudo o que consegue extrair deste monolugar. Eu acho que é isso que às vezes fica um bocadinho perdido nos comentários e naquilo que se vai falando. É de facto o que é que Max consegue fazer com aquele carro, porque aquele carro, já falámos, está ali no top 4. Será que está mesmo no top 4? Porque Lawson, e vamos ver, e eu acho que aqui no Japão com o Racing Bull vai fazer forçosamente melhor do que o que fez, também não é difícil fazer pior, verdade seja dita. Vai fazer melhor, vai estar ali com o Adjar em termos de qualificação, acredito eu, até porque quer mostrar isso mesmo. E a verdade é que Max, com aquele Red Bull, faz milagres. E acho que tem que se falar mais nisso. Vão achar que se calhar sou time Max. Gosto muito da personalidade dele, da forma como ele conduz. Agora que para mim está, se calhar, um passo acima de todos os outros, e houve já vários pilotos que assim o comentaram e engenheiros. Mas pronto, continua a ser um carro difícil que não o permite se calhar ainda ganhar corridas. Vamos ver aqui num circuito mais técnico, mais old school, que tem mais gravilha, finalmente, se Max consegue ir à busca da primeira vitória da temporada. Olha, e ainda bem que tocas nessas configurações deste circuito de 5.800 metros, mais coisa menos coisa, 18 curvas, com apenas uma zona de DRS. Já vamos falar sobre o ponto de detecção do DRS, porque mexeu um bocadinho. Mas para já vamos ao Estoril. Vamos ao Estoril, os dois, ao Estoril Racing Lab, com uma volta de qualificação, vamos chamar de qualificação, do Henrique Chaves, em que explica este circuito de Suzuka. Bem-vindos ao Circuito Internacional de Suzuka. Esta descida, travagem também para a curva 1, uma entrada muito rápida em curva. Travagem agora, deixar correr um bocadinho o monolugar. Esperar um bocadinho aqui para ir ao gás, uma pequena traseirada e agora uma zona muito técnica e encadeada em que é preciso gerir muito bem cada curva para preparar esta saída desta secção e esta subida até duas curvas muito rápidas, esta travagem, reduzir uma, corretor, reduzir duas. Depois aqui a saída, também ter muito cuidado com a saída por causa do fundo plano não raspar, esta abordagem muito difícil e o gancho em que quase todos os pilotos alargam um bocadinho, pôr a tração no asfalto também é complicado a saída do gancho e agora aqui esta longa curva, travagem perto dos 50, entrar cedo, deixar o carro correr e preparar esta saída para esta longa reta. E agora vamos abordar a 130R, uma curva feita a fundo nos atuais Fórmula 1s. Passar perto do corretor, encostar aqui à esquerda e travar para a última chicane e usar os corretores para fazer o mínimo metros possíveis e preparar esta saída. Boa tração e é mais uma volta de qualificação aqui ao circuito de Suzuka, no Japão. Uma volta e a qualificação fica para outro dia. Era o que dizia o Henrique, não te passar nenhuma rasteira. Estamos a brincar, obviamente. Henrique, um circuito em que os pneus da frente voltam a ser os que mais sofrem, mas não há assim não é o frente esquerdo nem o frente direito, são os dois que mais sofrem. É um circuito muito rápido, o tal circuito old school, e onde precisamente os melhores pontos de ultrapassagem, a não ser que alguém apareça e descubra outra coisa,
É na reta da meta, com DRS, mas é depois, se calhar, na curva número 1 e depois na primeira sequência de S's, que este ano tem uma novidade, foi reasfaltado todo aquele primeiro setor. Sim, entre a curva 1 e a saída da curva 7. Este é daqueles que apetece. É um circuito que acho que todos os pilotos gostam. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conduzir em Suzuka, corri só em Fuji, que teve lá recentemente já há bastantes anos. Mas é um circuito muito técnico, em que, como eu costumo dizer, o parafuso atrás do volante faz um bocadinho mais de diferença, e se chover então acho que faz toda a diferença. Em relação às ultrapassagens falaste, curva 1, e acredito que travagem talvez mais em mergulho, porque não há DRS depois da 130R, a travagem para a chicane que antecede a reta da meta, também é um grande ponto de ultrapassagem. Já vimos grandes ultrapassagens, já vimos choques. Portanto acho que é uma pista que se tem que preparar muito a ultrapassagem, e quem gosta de corridas vai analisar isso mais ao detalhe, e é um circuito que para os pilotos tem sempre esse extra. Uma chicane que faz lembrar a paragem do autocarro, a chamada paragem do autocarro em Spa-Francorchamps, e é uma chicane que nos dá sempre grandes momentos e que nos traz... Dá sempre que falar. Dá sempre que falar. Basicamente dá sempre que falar. Grandes memórias. Esta pista tem uma particularidade que eu gosto, é de os chassis aqui acabam por ter uma importância capital. Um carro, para funcionar bem aqui, tem de ser capaz de mudar de direção com facilidade. O carro tem de ser ágil, basicamente. Há muitas sequências, sobretudo no primeiro setor, curvas para a direita, seguida de curvas para a esquerda, sempre num build-up de velocidade, vai-se sempre ganhando velocidade, é muito interessante. O pneu dianteiro, há um deles que sofre mais do que o do outro, mas os pneus sofrem sobretudo muito stress. É uma pista onde os responsáveis da Pirelli dizem que o stress do pneu é o maior problema. E vamos ter pela primeira vez os C1 a serem usados este ano, sendo que o C1 da gama 2025 dos pneus Pirelli, C1 que é o de banda branca, que é o duro. O mais duro. Apesar de ser o C1 o pneu que menos alterações sofreu relativamente ao ano passado. É aquele que, em termos, por exemplo, de borracha, não teve alterações. Esteve na construção das paredes, mas isso tiveram todos. Vamos ver como é que o pneu se comporta este fim de semana, porque à partida vai ser o pneu para a corrida. A Pirelli não acredita que o novo C3, ao contrário do que aconteceu no ano passado, possa vir a ser usado no Grande Prémio. Acredita que vai ser mais um pneu para a qualificação. A estratégia vencedora de Max Verstappen no ano de 2024 foi 16 voltas com o médio, até à volta 34 com o médio calçado e depois duro calçado. Curiosamente, na altura, Charles Leclerc foi um dos pilotos, por exemplo, que adotou a estratégia de uma paragem só. Se calhar é coisa para não repetir este ano, sobretudo depois do que se passou anteriormente. Ou não, tendo em conta o que aconteceu. Na China também esperavam 3 e foi uma. Sim, eu acho que o problema ali... Pois, mas o problema foi depois. Foi. Exato. Jogaram muito no limite e, portanto, não contaram com essa estratégia, não contaram com o facto de perder mais borracha com essa estratégia, do pneu chegar ao fim mais leve do que chegaria se tivessem parado 2 vezes, porque teria mais borracha. Mas sabes que a Pirelli já veio dizer que o desgaste do pneu do Charles Leclerc não era superior aos outros, daqueles que fizeram um turno longo, não havia absolutamente diferenças, o que levou logo a várias teorias, e apareceu a teoria, a Itália, obviamente, lembram-se da conversa da água, ou dos líquidos dentro do habitáculo da Austrália. Ao que parece, segundo alguma imprensa italiana, o que aconteceu na Austrália foi que a garrafa, ou o recipiente, não lhe chamamos garrafa, o recipiente de líquido para o piloto terá de alguma forma despejado, e que eles não estariam a contar com essa diferença. Parece um bocadinho estranho como explicação, mas leva no fundo àquilo que o Nuno nos dizia no podcast da pós-corrida, que é: está tudo no limite, qualquer coisa conta. Pois. E nesta pista, exatamente por essa... E mesmo esse derrame pode ter feito a diferença. Eu ia pegar noutra coisa que o Nuno também nos disse, é que sabemos, nos disse que o desgaste na China foi muito maior do que o esperado. Sabíamos isso, mas disse-nos isso, e portanto isso significa, também perguntámos isso, que os carros chegam ao fim com menos peso. Se juntas a isso aquilo que o Henrique dizia, que tens uma estratégia de 2 ou 3 paragens e passas a uma, o pneu chega ao fim muito mais leve do que chegaria um pneu com menos voltas. E, portanto, como jogam no limite, como o Nuno diz, parece-me relativamente óbvio que estavam todos ali no limite. Naquele caso concreto foi um bocadinho abaixo. E a regra é branco ou preto. Sim, vamos... Não há dúvida, ali não há dúvida. Vamos entrar propriamente na antevisão do Grande Prémio e olhar para os pilotos que estão lá na frente, com, por exemplo, Max Verstappen, a dizer que este pode ser um circuito em que o Red Bull até se encaixa. Falou também sobre aquilo que tu já fizeste referência, João,
sobre uma alteraçãozinha aqui e uma alteraçãozinha ali, mas sobretudo todos os pilotos que passaram pela zona de entrevistas esta quinta-feira falaram sobre esta primeira pausa que deu para retemperar energias, mas também para as equipas trabalharem. Atenção, porque há novidades para este fim de semana. A Red Bull regressa ao branco que utilizou, por exemplo, na Turquia em 2021. 2021 era para ser no 2021. Japão, mas o grande prémio não houve e então fizeram na Turquia. A AS, que agora tem também uma ligação com o Japão e com a Toyota Gazoo Racing, traz também as cerejeiras em flor. Sakura. Estas são algumas das novidades para este fim de semana, mas há outra. A Yumo Iwasa. Não. Ryu Irakawa. O Ryu Irakawa. Sim. O Iwasa foi ano passado. Vai ser giro. Vamos ter um piloto a fazer... No carro do dono. Sim, temos um rookie que por acaso tem 31 anos, mas isso não impede de ser rookie. O Brendan Hartley também foi rookie bastante tarde. E que é duplo campeão do mundo. E ganhou as 24 horas de Le Mans. E já tem uma particularidade. Só fez, com esta será a terceira sessão de testes que faz, e fez em 3 carros diferentes. Não é muito normal. McLaren em Abu Dhabi no FP1, o Haas substituindo o Ocon no teste dos rookies, o pós Grande Prémio de Abu Dhabi, no final da temporada, e agora guiar o Alpine. E precisamente vamos às declarações de alguns dos pilotos nesta quinta-feira. Yeah, looking forward to the weekend ahead. It's obviously been a nice couple of weeks to reflect on, so excited to go again and see what kind of performance we've got around Suzuka, but it's always a track I've enjoyed coming to, or as a country I've enjoyed coming to, so it's nice to be back. I mean, we're waiting to see. Obviously, there's some changes to the track, but China for me was not a great weekend. I think it was good from understanding certain things and getting a different feeling from the car, but at the minute I'm still, even though Australia was great, I'm still kind of struggling to get the most out of the car and to feel as comfortable as what I want. Still doesn't mean I'm slow, I've still been quick and still had good results, but I'm not as comfortable as I was for sure, like the end of last season, for instance. So I'm still trying to figure out things to change and things to improve on to make myself a bit more comfortable. And I'll be happy when I do that. Well, I will always try to maximize the result. Of course, at the moment, we are not as competitive as we would like to be. Now, are we going to be more competitive in 10 races time? I don't know. But at the moment, naturally when I sit in the car doing the races, you still try to maximize all the points that you can get. Yeah, I mean, obviously the first 2 races have been great, 2 podiums, and we couldn't really have hoped for much more. I think we also have to be realistic. We are only 2 races into a long season, and I don't think probably Ferrari and maybe Red Bull have maximised their potential as yet. So we don't want to get carried away thinking this is possible week in, week out, but we definitely know that if we do the best job to our own abilities, we'll be there in the mix. We know in qualifying we've always been pretty strong, but I think it was quite refreshing in China to see that our race pace was also pretty decent, and we were the second fastest team in China, and there was a lot of positives to take away. So, we go to Japan, which was probably one of our worst races last year, so it'll be quite an interesting test to see if we've improved the car compared to this time 12 months ago. Yeah, well, I was at the factory with the team during the week. Really impressed with how the team digested and worked through the analysis and figuring out ways of working better moving forwards. Better processes and just hopefully make sure that doesn't happen again. And then coming here this weekend, I mean, every weekend I do with the team is a new experience, the track that I've been to before, but obviously it's the first time in a Ferrari around this track, and I don't know what to expect in terms of how the car will feel necessarily, but I feel positive. Well, I mean, confident, because obviously whenever you do mistakes, you learn from them, and especially when they are
costing that much. Obviously, everybody is playing with the limit and trying to be as close as possible to it, but to have both cars underneath it was a big pain, and we didn't need that. I mean, at the end of the day, it's been a very difficult first part of the season. I mean, the first 2 races were difficult. The pace was not exactly where we expected it to be, and and to lose even more points than we already did with that. Hurts the team a lot, but I'm confident that we learn from it, and obviously whenever this kind of events happen, we try and understand and analyze where did that go wrong and change a little bit the process of that. I think on paper it looks more difficult and sounds more difficult. In China, a similar situation, and I only had 40 minutes before that PU issue in the end, and then we still did a solid sprint quali and qualifying. So for me, we're paid to do this, and so I'm just going to crack on. I think in the end, the priorities of me missing P1 here, the gains, to be honest, will be more beneficial. So it's not all as it seems, let's say, and I just can't wait to get stuck in FP2. As declarações de alguns pilotos a fazerem a antevisão deste fim de semana, desde 2011, e não é por acaso que estão aqui Red Bull e Mercedes, que aqui em Suzuka não há um vencedor diferente de algum destes 2 carros que nos foram oferecidos pelo Sr. Virgílio, grande patrocinador, apoiante deste videocast. No final, se quiserem, vai aparecer o cartãozinho de apoio à produção. Podes dizer também que a McLaren foi a última a ganhar, com o Jenson Button. Com o Jenson Button, nesse ano de 2011. Às vitórias. E não é por acaso também que temos já neste monitor algumas das declarações dos pilotos, um trabalho fantástico do Miguel Andrade da nossa equipa da DAZN News. Se quiserem podem sempre passar por aqui de forma completamente gratuita. Tem, por exemplo, também uma coisa muito, muito útil, que são os horários para o fim de semana. E também temos a configuração deste circuito de Suzuka. A quem é que este circuito mais favorece para este fim de semana? Há alguma equipa... Vimos o Lando Norris a dizer que a Austrália foi bom, na China não foi de facto nada bom. O Piastri a dizer, não, gostei de vencer, mas agora voltar ao trabalho. É a McLaren que ainda parte como a grande favorita? A resposta curta é: não há nenhum circuito que não favoreça a McLaren neste momento, até prova em contrário, não é? Ou seja, até chegarmos a um circuito em que eles se deem manifestamente mal, me parece que haja assim nada em que as leis da física levem uma revolução e o carro seja mau. Diria que em relação aos resultados dos últimos anos, e não pegando na estatística tão antiga até 2011, e essa bela corrida que a Jenson Button ganha numa pista que estava molhada, deixou de estar, e ele fez aquilo que fazia sempre, que era dar cartas. Pode acontecer. Pode, perfeitamente bem, mas eu acho que ele não pode ganhar esta corrida. Não. Mas enfim, nunca se sabe. Pegando nos resultados dos últimos 3 anos, quem ganha aqui é a Red Bull, ou seja, eu acho que desse ponto de vista é um bom parâmetro para saber se o Red Bull é assim tão mau ou não, porque esta é uma pista deles, de modo geral. Trancou a primeira linha da grelha no ano passado. Sim, com uma bela qualificação do Pérez. Mas dito isto, a McLaren deve estar à frente. Muita curiosidade para ver onde é que fica a Ferrari, porque continuamos à terceira corrida sem saber exatamente onde é que está a Ferrari. Às vezes pode não ter saído de casa, mas não sabemos onde é que ela está. E como não está quente, não vai estar quente, a Mercedes acho que vai continuar a andar bem. Pois, que é um bocadinho isso que o George Russell também antevê. Quer ver o Mercedes no primeiro setor, na tal sequência de troca de direção rápida, como é que o carro funciona? E é uma coisa que nós ainda não falámos neste primeiro setor, é que além de ter recebido um asfalto novo, também recebeu gravilha. Sim. E atenção àquela sequência... A Degner, mas isso a Degner já é a seguir. A Degner vai ser antes e depois da passagem por baixo neste circuito de 8, vai ser um caso sério, vamos ter de certeza absoluta, sobretudo nos treinos livres. Acho que vamos ter alguns pilotos a irem para lá do corretor. O problema não é ir para lá do corretor, o problema são estes fundos, não é? Sim. Acho que foi o Hamilton que em 2019 teve lá um grande percalço. Todos os pilotos ali têm tendência para abusar, vamos ver se no Grande Prémio isso terá consequências ou não, mas é uma novidade e não é só aí que acontece, há outros pontos do circuito na saída da 2, não é? Sim, também, que é outro ponto também que poderá levar a novidades. Acho que a obra foi bem feita e poderá aumentar o espetáculo para quem está de fora. O problema deste traçado é o traçado é espetacular, os carros têm 5,5 metros. Este traçado com carros de 4 metros seria fabuloso. Com carros de 5,5 metros tem alguma dificuldade em passarem lado a lado, mas mesmo assim dá boas corridas. Boas corridas é aquilo que nós queremos ver este fim de semana. Será que a Mercedes, com esta temperatura um bocadinho mais baixa, vai, tal como antevê o George Russell,
continuar nesta onda de consistência? Eu acho que sim, até porque vi um post que George Russell nos últimos 10 grandes prémios andou sempre entre P6 e P3, portanto tem sido muito consistente. Obviamente que ele quer lutar pela vitória, mas acho que com George Russell podemos esperar essa consistência e lutar pelos lugares de pódio, porque a Mercedes tem mostrado ter um carro equilibrado e competitivo. Quanto ao Nelly, vamos continuar a esperar aquele progresso que ele tem vindo a fazer. Arrancou de trás na Austrália, recuperou na China, andou ali na luta dele, diria eu, que ainda é a luta dele, é tentar entrar ali no top 5. Mas acho que é uma Mercedes que pode fazer uma boa corrida, e é o que o João estava a falar. Falta saber o que é que a Ferrari vai trazer, porque a Ferrari, a verdade é que a Austrália foi para esquecer, China com as 2 desclassificações para esquecer foi. Mas está na hora de acordar. Foi mais por causa disso, porque se não tivesse havido aquelas classificações, apesar do resultado na corrida não ter sido extraordinário, a vitória na sprint vale o que vale e sabemos cada vez mais porque é que aconteceu, mas se pensarmos nisso, sem as classificações, a Ferrari não estava naquela posição, estão pior que em 2020 quando o carro andava para trás. Não é verdade. A Ferrari tem um problema para resolver e tem um problema de juventude com esta suspensão da frente pelo Rod, que está a dar problemas. Inclusive já se fala que no Bahrein, no próximo Grande Prémio, eles vão ter um novo fundo. Um fundo totalmente novo, com a particularidade de a ideia é tornar o carro menos rígido. Segundo os pilotos, o carro é muito rígido no eixo posterior, demasiado rígido no eixo posterior. As alterações que eles fizeram na construção do carro, em termos de afinações por causa da nova suspensão, criou esse problema. E isso é um problema que os leva, por exemplo, a ter algumas dificuldades em colocar os pneus na temperatura ideal numa volta só, mas que, ao que parece, os vai beneficiando durante a corrida, mais uma vez, com os Pirelli e nos Ferrari a durarem um pouco mais do que nos outros. Falta-lhe consistência, sobretudo. E, sobretudo, o que parece é que o Charles Leclerc não está confiante nele próprio. As declarações dele vão contra as declarações do Fred Vasseur. Ele diz que o carro lhe dá problemas, o Fred Vasseur diz não, o carro tem coisas para evoluir, mas não é um mau carro. Portanto, dá-me a sensação que o Charles Leclerc começa a sentir a presença do Hamilton. Sinceramente. Posso? Desculpa lá. Pode discordar. Eu sei que isto não é provavelmente o fórum de debate mais... Não, mas é isso mesmo. Mais parlamentar do mundo. Mas, aqui estou, Manuel Acácio. Primeiro ponto. Sem a desclassificação não teria sido a desgraça que foi. Alguém disse, esse alguém chama-se Luca Di Montezemolo, acho eu. Sim. Nunca a Ferrari tinha tido uma dupla desclassificação numa corrida na história da Fórmula 1. Portanto, sim, isso agravou as coisas. Vamos pô-los sem desclassificação. Os dois atrás do Max Verstappen, que os ultrapassou aos dois. Para quem começou o campeonato, para dizer que já iam ganhar o campeonato, volta às expectativas. A gestão de expectativas é essencial. E falámos delas muitas vezes nesta mesa. Atenção que este carro, o Red Bull não este, mas o RB21, nos últimas 15 voltas foi o carro mais rápido. Pouco importa. Mas a Ferrari, antes de começar o campeonato, já era campeã do mundo. Porque essa foi a expectativa e esse é que é o erro. É apontar tudo lá para cima. E ainda a Ferrari não pode esperar outra coisa. Portanto, sim, não seria a hecatombe que aconteceu na China, mas muito abaixo, uns furos muito abaixo daquilo que estávamos à espera. Eu estava à espera da Ferrari lutar com a McLaren, como fez no fim do campeonato passado, porque esse é o ponto de partida. Essa é a questão. O testemunho começa no ano passado, quando eles acabam o campeonato com essa competitividade. E, portanto, mesmo com essas alterações técnicas todas, a Ferrari, para mim, começaria o campeonato lá em cima. Não está a começar. Pode recuperar. O Leclerc também diz, no meio disso tudo, que ainda pode ser um ano fantástico para a Ferrari, e eu também acho que pode ser um ano fantástico para a Ferrari. Eu não sei até que ponto é que as declarações do Leclerc, em contradição com o Vasseur, são assim um sinal de grande coisa que não seja do Vasseur ser dono Eu não gostei. Ser o chefe da equipa, começar a sentir o seu lugar posto em causa. Quando um antigo chefe da Ferrari vem dizer nunca isto aconteceu na história da Ferrari, eu no lugar do Vasseur estava assim, confesso. E portanto, eu também faria declarações a dizer não, o carro tem um teto de desenvolvimento extraordinário, o que pode ser verdade. O Leclerc, ao fim de 2 corridas, não tem muita razão. Quer dizer, sentir a presença do Hamilton, ele tem que a sentir desde o início. É o piloto mais bem sucedido da Fórmula 1. Não ganhou ainda. É um talento ganhou, único. Não é? Certo, não acho que as declarações sejam exatamente isso. Eu acho que há ali alguma frustração do carro não estar exatamente onde eles estavam à espera que estivesse. Até porque ele depois da corrida disse com a asa sem estar danificada tinha ritmo se calhar para lutar com os McLaren em termos de ritmo de corrida. E ele estava rápido mesmo com a asa assim. Agora, continua a ser quinto. Mas também por isso eu não concordo com a ideia que esteja assim um descalabro tão grande. Acho que é preciso esperar. Acho que é preciso esperar, e as comparações que se fizeram com os pontos de 2020, não há comparação possível. Estamos a falar de uma equipa que tem um carro que é capaz de ganhar corridas e já ganhou, comparativamente a uma equipa que tinha um carro que não ganhava coisíssima nenhuma e talvez seja um dos piores Ferrari da história. Se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas é um dos piores. Tudo isso é o drama habitual dos italianos e da Ferrari. Essa é outra questão. Não disse isso. Daí perguntar onde é que está a Ferrari, qual é a Ferrari que vai aparecer. Para mim pode aparecer a Ferrari que ganha corridas. Espero que sim, quero isso para o campeonato.
ainda não apareceu porque não tem tido consistência. No meio disto tudo, a mim o que me choca mais é que o Luca de Montezemel venha a dizer aquilo que é uma realidade, nunca tinha havido uma desclassificação, e a pôr um bocadinho em causa o lugar do Fred Vasseur e a forma como o Fred Vasseur tem conseguido gerir tudo isto, e que levou a que o patrão da Ferrari tivesse vindo na defesa do Fred Vasseur. Isso é que é mais complicado e vem demonstrar mais uma vez o peso que a opinião pública e a comunicação social tem em Itália sobre a Ferrari e muitas vezes a forma como a Ferrari se vai gerindo a ela própria por voz alheia. Essa é a parte que me choca sempre na Ferrari. Henrique, é o fim de semana do tudo ou nada para a Ferrari? Não é de tudo ou nada, não, mas, quando mas eu digo tem que dar corda aos sapatos, tem. É isso, é dar corda aos sapatos, é não poderem continuar a cometer estes erros, que apesar de serem os tais erros, como nós falámos aqui na análise ao Grande Prémio da China, que acontecem porque estamos todos no limite, é a Ferrari, é a equipa mais histórica da Fórmula 1. Sim, não, tudo certo. Há esta gestão de expectativas. Vamos estar aqui a especular sobre o que é que eles vão fazer. Eles têm que aparecer melhor do que o que apareceu na Austrália e na China, porque para mim, obviamente que sempre com uma expectativa alta, porque foram buscar o Hamilton, é Ferrari, acabaram bem o ano passado, ok, o João disse, mudaram a suspensão da frente, estão ainda a aprender onde é que podem melhorar isto. Mas a verdade é que o Leclerc mostrou bom ritmo. E melhoraram o carro melhoraram o carro do início para o final do fim de semana, portanto, parece que há aí uma aprendizagem a fazer. Foi o carro que venceu a sprint. E sobretudo eles têm um problema. Foi o carro que venceu, que fez o melhor tempo. Mas qual é o maior problema da Ferrari aqui? É que nós sabemos, a história mostra-nos isso, os homens que partem da primeira linha da grelha aqui têm uma enorme vantagem. Sim. Pode haver a chuva a baralhar tudo isto e já tivemos uma vitória extraordinária de um piloto que saiu lá atrás e que ganhou depois de uma corrida anormal. Faz agora 20 anos. Faz agora 20 anos. Faz agora 20 anos o Kimi Raikkonen com o McLaren. Mas a Ferrari tem esse problema. A Ferrari tem de qualificar o carro mais à frente do que tem conseguido. E se começarem a resolver esse problema, resolvem depois boa parte dos problemas durante a corrida. Porque, e o Charles Leclerc mostrou isso com a asa danificada, o ritmo de corrida não foi nada mau. Pese embora, como eu disse, o Red Bull até andou melhor na fase final da corrida, porque nesta altura gera melhor se calhar os pneus do que o Ferrari e que o Mercedes, apesar de todos os problemas que tem para lá chegar. E este é um circuito, como o João começou por dizer, tem a cara da McLaren pintada, é o carro mais eficaz nesta altura e, portanto, este é um circuito... São os grandes candidatos. É um circuito de carros eficazes e o McLaren, nesta versão 2025 da Fórmula 1, e de pilotos eficazes, é o carro melhor. Não há margem para dúvida. Nós falámos muito da vitória da Red Bull o ano passado. Eu acho que a grande vitória da Red Bull com diferença é a 2023 e não a 2024. Aí faziam muita diferença, sobretudo no primeiro setor. O ano passado também faziam, mas o Pérez, por exemplo, faz um segundo setor extraordinário na qualificação, melhor, muito melhor que o do Max, por exemplo. Falavas que a Ferrari tem que fazer uma boa qualificação, mas a verdade é que aquilo que o Nuno dizia há 2 semanas no Grande Prémio da China, que as margens são mínimas. Sim, e lá na frente continuam a ser mínimas. Sim. Ok, a McLaren parece ter mais facilidade em estar na primeira fila, mas atrás, meia décima, e já estou se calhar a ter uma margem muito grande, pode ser 2 ou 3 lugares. E ter que acertar a volta é importantíssimo. E vamos para fecharmos a antevisão deste episódio, deste programa, videocast, podcast, onde quer que nos estejam a ver ou a ouvir. Vamos ao segundo pelotão. Até porque para já não parece haver um terceiro pelotão. Vamos ao segundo pelotão. É o fim de semana em que a Williams volta a colocar 2 carros no top 10, ainda que um dos carros tenha entrado no top 10 devido à desclassificação de 3 outros pilotos. É um fim de semana em que a Aston Martin, por exemplo, Fernando Alonso, o ano passado até se intrometeu ali nos Red Bull no Q1, colocando-se no segundo lugar. A Aston Martin pode aparecer e a Alonso, de uma vez por todas, terminar um grande prémio esta temporada. É uma Alpine que vai aparecer ou é uma AS que vai replicar aquilo que aconteceu o fim de semana passado, que foi fantástico? A AS tem... Aí o Komatsu, nunca sei dizer o nome do senhor, Komatsu veio dizer que acertaram até certo ponto e perceberam que aqui na Austrália correu francamente mal e que têm peças novas. Esses trazem já para aqui um upgrade de fundo para ver se funciona. Diz ele que não sabe se vai funcionar porque eles fizeram as peças primeiro e só as testaram depois. Portanto, estão à espera do primeiro treino livre para ver se a coisa funciona. E traz a Sakura.
E traz a Sakura, exatamente. Há outra equipa que temos que falámos no início por causa da troca de pilotos, mas não podemos descurar os Racing Bulls. Os Racing Bulls têm dado boa conta de si, o Isaac Hadjar. Tem o Liam Lawson a querer mostrar serviço, conhece bem a pista, em qualificação, como o Henrique diz. Pode ser que não cometam o Harakiri, estamos no Japão, que cometeram na China do ponto de vista estratégico, e isso pode-lhes correr bem. Vai ser um segundo pelotão, como dizes, extraordinário. E se a Williams conseguir pôr os 2 carros no top 10, é sinal que há um piloto que está a fazer alguma redenção e precisa dela, que se chama Carlos Sainz, não é? Não é fácil apontar um candidato. Eu acho que a AS, por exemplo, por aquilo que se viu do chassi, não é candidata aqui a ser a melhor do segundo pelotão, nesta pista. Mas se for, é uma boa surpresa, e se a evolução como funcionar... foi na China. Exatamente. Será ainda maior surpresa, até pela forma como a evolução vai surgir. Eu diria que estou expectante de ver os Racing Bulls. Acho que têm o melhor carro para esta pista, mas é apenas um feeling. Mas lá está, numa situação de volta rápida. Isso poderá ajudá-los depois da corrida? Talvez sim. Poderão ter... Acho que o segundo pelotão vai muito decidir-se pela estratégia. Se houver espaço para haver estratégia de corrida ao segundo pelotão, talvez até mais do que o primeiro vai-se decidir na estratégia, no tempo de paragem, na quantidade de paragens nas boxes vão ser feitas, mais do que propriamente em ritmo, porque aquilo em ritmo anda tudo muito, muito junto. O primeiro pelotão está junto em qualificação, não parece tão junto em corrida. O segundo pelotão está junto em qualificação e também em corrida. Eu acho que não podemos descartar Lance Stroll, porque a verdade é que fez 2 corridas e terminou as 2 nos pontos. E tem feito um início de temporada bastante sólido. Agora, resta saber o que é que poderá valer este chassi da Aston Martin aqui em Suzuka. A verdade é que parece que correu mal Alonso, passado 1 ou 2 voltas, acho que teve que abandonar na China, mas Lance Stroll tem feito bons arranques, boas qualificações e tem-se intrometido ali e tem-se tomado pontos. Vamos ver se será o terceiro grande prémio nos pontos para o canadiano. Horários do fim de semana estão disponíveis no DAZN News, estão disponíveis também nas nossas redes sociais, sobretudo no X, mas são fáceis de decorar. 3h30 da manhã, hora de Portugal Continental, da Madeira, 2h30 da manhã dos Açores, o FP1 de quinta para sexta e o FP3 de sexta para sábado. O FP2 e a qualificação chegam às 7 da manhã, bem cedinho. O grande prémio vai ser às 6 da manhã, a parada dos pilotos às 4, o Race Day de antevisão arranca às 5 da manhã. João Carlos Costa, Henrique Chaves, João Amaral, muito obrigado pela vossa participação neste fim de semana, que é de grande prémio de Suzuka, mas também de Iberian Supercars. É sempre a acelerar a fundo na DAZN. Um abraço e um excelente fim de semana.